Olá pessoal, vamos dar uma olhada no edital do Conexão Mundo que saiu esta semana, tá certo? Então este vídeo vai ser um pouco longo, né? Porque para a gente fazer a análise do edital leva um tempo, tá certo? Ele é um pouco extenso, mas aqui está, edital 31/2025. Este primeiro ponto fala sobre o que é o projeto Conexão Mundo. Vamos para cá, né? Então, o processo de seleção será regido por este edital e destina-se a selecionar 500 estudantes matriculados na primeira e segunda série do ensino médio. Então, a primeira novidade aqui em relação ao número de vagas, que eram 400, passaram para 500, e os estudantes da primeira série, né? O Conexão sempre era para alunos da segunda série, eles incluíram agora alunos da primeira série. Poderão participar desta seleção estudantes que atendam aos requisitos de habilitação previstos no item 10 deste edital. Este edital ele tem validade de 18 meses, isso aqui não interessa muito para a gente, o extrato. As inscrições para a seleção dos estudantes serão realizadas por meio de formulário eletrônico disponíveis no item 7 deste edital. No ato da inscrição, os candidatos poderão escolher, por meio de formulário eletrônico, até né, duas opções de modalidade de intercâmbio, conforme disposto nos itens 7.2 e 7.3.3 deste edital. E o item 1.6 só se aplica, não se aplica a estudantes da primeira série do ensino médio que estão aptos a concorrer apenas para a modalidade de curso de idiomas de língua inglesa. Então aqui diz que os estudantes eles poderão concorrer a duas opções de modalidade de intercâmbio, mas no caso dos estudantes da primeira série, eles concorrerão apenas à língua inglesa. Serão ofertados materiais preparatórios para a prova de conhecimento em línguas estrangeiras, né, de acesso não obrigatório, em conformidade com o dispositivo no item 9 deste edital. Então, o material vai estar disponível, você acessa se quiser, mas é bom porque você se prepara para realizar a prova, né, que é uma seleção. Vamos ver aqui mais alguns detalhamentos. Quem é que está impedido de participar? Então, isso aqui é muito importante, tá certo? Porque já elimina alguns estudantes, até estudantes às vezes têm interesse, têm preparo, mas não atendem a esses requisitos aqui. Então, estudantes com matrículas concomitantes em outras instituições de ensino. Então, o aluno está matriculado em outra instituição e pode até estar matriculado também na rede estadual. Aqui, se tiver ao mesmo tempo matriculado em mais de uma instituição, não vai poder participar. Estudantes com participação em edições anteriores no Conexão Mundo. Então, você já participou do Conexão Mundo, também não vai ter direito. Estudantes de outra rede de educação, ainda que pública, seja municipal, federal, inclusive particulares, também não terão direito. Estudantes que tenham matrícula regularmente ativa na rede estadual de educação da Paraíba, mas que tenham tido reprovação final na primeira ou na segunda série de ensino médio. Então, se o aluno foi reprovado na primeira série, está na primeira série novamente, não vai poder. Né? Se ele já foi reprovado e estiver na segunda, também não vai poder. Então, se o aluno tiver sido reprovado, ele não pode participar. É, Estudantes que tenham matrícula regularmente ativa na rede estadual de educação da Paraíba, mas que tenham cursado a primeira série no ensino médio em outras redes de ensino, ainda que pública. Tá certo? Pode ser estadual, federal, estadual de outro estado, né? Municipal, federal, inclusive particulares, exclusivamente nesse caso aqui para estudantes da segunda série, tá certo? Porque se ele fez a primeira série em outra escola, tá certo? Em outra instituição, no caso que não seja da rede de educação da Paraíba, ele não pode participar. E estudantes que possuem histórico de suspensão escolar. Então, esses aqui são estudantes que, de antemão, já não podem participar. Aqui fala sobre o projeto Conexão Mundo, então o aluno deve entrar aqui, tá certo, no edital e dar uma olhada, porque essa parte para a gente aqui não interessa muito, porque a gente precisa adiantar um pouco, né? O intercâmbio aqui vai mostrar como é feito o intercâmbio, então só rapidamente aqui, né, o presente edital ele tem por objetivo selecionar estudantes matriculados no ano letivo de 2025, na primeira e segunda série do, do ensino médio
da Rede Estadual de Educação da Paraíba para realizar o intercâmbio internacional estudantil com duração de 12 semanas em países de língua inglesa ou espanhola, conforme a escolha de idioma do estudante e disponibilidade de vagas no ato da inscrição, considerando-se os calendários locais das instituições estrangeiras parceiras do Conexão Mundo. Vamos ver aqui mais um detalhe. Modalidades, esse aqui não interessa muito para a gente. Vamos aqui à distribuição. A distribuição dos estudantes entre as instituições, aliás, eu acho que é esse item aqui anterior. No momento da inscrição, o estudante poderá escolher a modalidade em que deseja concorrer de acordo com o item 1.61. Então, só para reforçar, estudantes da primeira série já só podem escolher língua inglesa. No entanto, o país de destino, isso aqui é muito importante, gente. O país de destino ele será definido pelo projeto Conexão Mundo com base nos critérios de avaliação. Então, não é o estudante que de imediato diz, olha, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para o Chile, né? Eu quero ir para o Reino Unido, quero ir para a Colômbia, são os países que nós temos agora, né? Canadá, nesta edição, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Chile, Colômbia e Espanha, tá certo? A distribuição dos estudantes entre as instituições, só que é um detalhezinho assim só para você saber que quando você chega no país, também é a equipe da coordenação quem vai decidir quais os locais que vocês ficam, tá certo? Ao longo do intercâmbio, os estudantes selecionados realizaram atividades, essas atividades com nativos, moradores locais, não nativos, né? Na língua oficial, para mostrar que você vai ter uma imersão. E vamos aos objetivos dos cursos rapidamente também, né? O curso de idiomas, o objetivo dele é ofertar aos estudantes da rede estadual de ensino cursos de aperfeiçoamento em idiomas de língua estrangeira, inglês ou espanhol para estudantes da segunda série e inglês para estudantes da primeira. Aí tem outros detalhes aqui. A formação profissional é ofertar curso de aprofundamento em formação profissional mediado pela aprendizagem baseada em projetos e empreendedorismo. Né? Tem outros detalhes também que para a gente, no momento, não interessa tanto. E o ensino médio internacional proporcionar que os estudantes da rede estadual do ensino da Paraíba cursem parte de um semestre letivo em uma escola estrangeira. Certo? Lembrando que essas duas ofertas aqui elas serão mais para alunos da segunda série. Ao final das atividades, o estudante receberá uma certificação da instituição em que cursou as aulas de intercâmbio internacional estudantil conforme a modalidade para a qual foi selecionado. Aí fala sobre a documentação e vamos aqui ao cronograma. Então, no dia 9 foi o lançamento do edital. 10 e 11 é o prazo para pedido de impugnação do edital. Se você leu o edital, achou que tem alguma coisa errada, até hoje é a data para pedir impugnação. Das 0 horas do dia 11, né, até as 23h59, dia 11 do 7, hoje, tá certo? E até as 23 horas do dia 5, do 23h59 do dia 1º de agosto é o período de inscrição. O dia 6 de agosto, a divulgação da homologação das inscrições. Das 14 horas do dia 7 até as 12 horas do dia 8 de agosto, tá certo? De 2 horas da tarde, né? Do dia 7 até o meio-dia do dia 8 é a interposição de recurso. Então, seu nome não foi homologado, aí você vai entrar lá, se você acha que você atendeu a todos os requisitos, você tem esse prazo aqui para entrar com esse recurso. O dia 11 de agosto é a resposta aos recursos contra a homologação. No dia 18 de agosto, a divulgação dos locais de prova. No dia 2 de novembro, é a aplicação da prova de conhecimento de língua inglesa pela manhã e de língua espanhola pela tarde. Então, aqui o aluno já tem que saber desse detalhe. Tá certo? Alunos da primeira série vão fazer a prova pela manhã, que eles vão fazer só a prova de língua inglesa. Né? Alunos da segunda série podem fazer manhã ou tarde. No dia 2 é a divulgação do gabarito, né, após a realização a partir das 18 horas, aqui no site da Paraíba, site oficial paraíba.pb.gov.br, direto à Secretaria de Educação. Então você vai ter o gabarito para você conferir os seus acertos. Das 8 horas da manhã até as 16h30, né, 4h30 da tarde do dia
3 do 9, interposição de recurso para o gabarito. Então, você achou que tem erro no gabarito, né? É o período para fazer a reclamação. Dia 5 do 9, respostas aos recursos. Dia 12 do 9, divulgação do resultado da prova de conhecimentos. Das 8 horas às 16h30 do dia 13, interposição de recursos contra o resultado da prova. Então, se você acha que foi prejudicado o resultado da prova, se acha que a pontuação foi errada em relação à sua prova, você vai ter aqui esse período, né? No dia 16 do 9, resposta aos recursos. Dia 19 do 9, resultado final. E o início da formação ainda não está definido, certo? As vagas são disponibilizadas 400 vagas para intercâmbio internacional distribuída nas modalidades conforme o quadro a seguir. Então, nós temos o seguinte: curso de idiomas. Ao todo, são 80 vagas para inglês, 40 vagas para espanhol e 40 vagas para inglês da primeira série, tá certo? Formação profissional: 40 vagas para inglês, 40 vagas para espanhol. Ensino médio internacional: 100 vagas para inglês, 60 para espanhol, totalizando 400 vagas. Vamos ver mais aqui. As modalidades, direcionamento de vagas, o curso de idiomas. Então, estudantes matriculados em qualquer uma das escolas públicas da rede municipal de ensino, com oferta de ensino médio propedêutico ou ensino profissional, desde que cumpra os requisitos para tal. Formação profissional, estudantes matriculados exclusivamente em curso técnico específico de escolas públicas da rede estadual da Paraíba com oferta de educação profissional, desde que cumpra os requisitos para tal. Então, a formação profissional para alunos das ECITs. Ensino médio internacional, estudantes matriculados exclusivamente em escolas públicas da rede estadual do ensino da Paraíba que ofertam a modalidade de ensino médio propedêutico, desde que cumpra os requisitos para tal, né? Então, aqui pode ser alunos das escolas da ESI normal e aqui exclusivamente para ECIT. O presente edital contará com vagas destinadas exclusivamente ao grupo representativo formado por candidatos oriundos da população negra, povos indígenas, comunidades tradicionais. São 20% dessas vagas, né? Então vamos lá como elas estão distribuídas. Inglês, 64 vagas para ampla concorrência e 16 vagas para as cotas. Espanhol, 32 vagas para ampla concorrência e 8 para cotas. Então, ao todo aqui 40 vagas, né? No caso de formação profissional, então, sim, aqui ainda tem para as primeiras séries, né, 32 vagas aqui em ampla concorrência e 8 vagas nas cotas. Formação profissional em inglês e espanhol, 32 vagas, ampla concorrência, 8 para as cotas. E ensino médio internacional, 80 vagas em inglês, né, ampla concorrência, 20 vagas para as cotas, espanhol 48 e 12 aqui para as cotas, certo? Aqui fala sobre os candidatos que concorrerão pelas cotas poderão ser matriculados em qualquer escola da rede estadual da Paraíba, desde que cumpram as regras desse certame, não havendo discriminação, né? Em não havendo candidatos aprovados que preencham todas as 80 vagas destinadas às cotas, as vagas remanescentes do grupo representativo serão relocadas para ampla concorrência, considerando-se a ordem de classificação. O que quer dizer? Então, vamos aqui. Tem 80 vagas aqui, tá certo? E 20 vagas para as cotas. Mas não houve cotas, então essas 20 vagas passam agora para ampla concorrência. Aí vai ver de acordo com a colocação, com os critérios, né, de desempate, tá certo? É, se serão preenchidas. Para concorrer às vagas do grupo representativo, os candidatos deverão estar atentos no ato da inscrição, além dos documentos básicos, aos documentos que deverão ser apresentados dentro das ações afirmativas. Então, quando você entra nessa inscrição para cotas, você precisa apresentar a documentação exigida, tá certo? Vamos ver mais aqui. Os candidatos oriundos de população negra, os candidatos sobre os quais versa essa aqui para a gente. Aqui é mais para quem for concorrer para as cotas, deve dar uma analisada específica nessa parte, tá certo?
Vamos à distribuição das vagas por gerência. Para nós aqui interessa aqui a sexta gerência, tá certo? Opa, vamos ver se marca aqui. Sexta gerência. Deixa eu afastar essa câmera aqui que ela está atrapalhando neste canto. Ao todo, são 22 vagas. Então vamos ver aqui. Inglês. Nós temos 5 vagas de inglês para segunda série, 2 de espanhol, 2 de inglês para a primeira série no curso de idiomas. Formação profissional, 2 vagas de inglês, 2 de espanhol. Ensino médio internacional, 6 de inglês, 3 de espanhol. Ao todo, 22 vagas. Então, na sexta região, nós temos 22 vagas, certo? Vamos. Tem um detalhezinho aqui que diz o seguinte: as vagas direcionadas às gerências regionais de ensino que não forem preenchidas serão direcionadas à listagem geral de aprovados de acordo com o resultado da classificação da segunda etapa, de acordo com o que versa o item 10.3. Então, se uma das gerências aqui não atingiu, né, o número de vagas, aí eles vão passando para as demais, mas com os critérios que nós ainda vamos ver, né? Cadastro de reserva, será formado um cadastro de reserva em conformidade com a lista de classificação. O número de estudantes que comporão o cadastro de reserva será 20% a mais do que o número de vagas definidos no item 5.1, ou seja, 80 estudantes organizados da seguinte forma. Então, além do número de vagas, você ainda vai ter aqui na lista de espera, digamos assim, né? Mais 14 aqui na ampla concorrência, ou seja, 17 no total de inglês para curso de idiomas, 18 para o curso de espanhol, inglês da primeira série, 8 vagas. Isso aqui é no geral, tá certo? Essas, aí tem a parte de cotas também. Vamos aqui para o cadastro de reserva. No caso do cadastro de reserva, não será aplicado a regra proporcional por gerência. Então aqui vai ser a ordem de classificação geral, né? Porque por gerência não teria como colocar, porque ficava uma vaga, 1,5 quebrado, né? Os candidatos aprovados no cadastro de reserva deverão participar do curso de formação que trata o item 10.4, a fim de que, em caso de desistência ou desligamento do candidato aprovado dentro das vagas, possam ser realizadas as devidas substituições. Isso aqui quer dizer o seguinte: você entrou lá no cadastro de reserva. Então você vai participar também do curso de formação. Só que sua vaga não está garantida. Porém, se alguém desistir, né, aí de acordo com a colocação, cada candidato vai suprindo esta vaga, tá certo? Então, aqui no item 6.6 diz até o seguinte: a participação neste cadastro de reserva e no curso de formação não gera direito de o candidato participar das atividades de intercâmbio em outros países, ressalvados os casos em que seja realizada alguma substituição, conforme o item 6.1. Né? Nos casos pertinentes de substituição, a convocação será publicada no site de igual modo as listas de resultados. Então, se alguém desistir e você for selecionado, vai estar lá publicado o seu nome. Né? Vamos mais aqui para frente. As inscrições. As inscrições para esta seleção deverão ser realizadas por meio de formulário de inscrição. E aqui, gente, nessa parte da inscrição, ela é importante que a gente se atente aos detalhes, porque há muitos documentos que precisam ser inseridos. Então vamos lá. Cada candidato da segunda série da Rede Estadual de Educação poderá escolher, dentro de um único idioma de realização de provas de conhecimento inglês ou espanhol, até 2 modalidades dentre as 3 ofertadas neste certame, desde que obedeça aos direcionamentos das vagas explicitados no item 5.2 e a observação explicitada no item 7.4.3, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, só para voltar aqui, ó, vamos supor, eu sou aluno da segunda série, então eu posso optar pelo curso de idiomas e pelo ensino médio internacional, se eu sou de uma escola no ESI. Se eu sou da ESIT, eu posso optar por 2 desses 3, né? Mas na formação profissional, o aluno da ESIT se encaixa. O aluno da escola propedêutica, da escola normal, né? Ele só vai, ele não pode concorrer aqui à formação profissional, tá certo? Esse também da ESIT, ele só pode concorrer a 2, ou o curso de idiomas e a formação profissional, ou formação profissional e ensino médio internacional. Mas vamos continuar lá, né? Sim, lembrando que o estudante da primeira série, ele só vai fazer o curso de idiomas de inglês. Lembrando que o dele é só inglês, né? O outro pode ser espanhol,
e uma das duas. O candidato da primeira série só estará apto para a modalidade de curso de idiomas de língua inglesa. O candidato poderá apresentar apenas uma inscrição de acordo com o seguinte procedimento. Candidato que, porventura, realizar mais de uma inscrição, terá considerada como válida a última inscrição de acordo com o carimbo da data e hora identificado pelo seu CPF, né, o formulário online. O número do CPF no ato de preenchimento do formulário de inscrição é item obrigatório e deve ser digitado sem pontos e sem traço, cuja responsabilidade de preenchimento é do candidato. Mas geralmente, quando você faz essa inscrição de forma inadequada, você coloca um ponto lá ou um traço, ele já diz que não tem como validar, né? E lá tem a orientação. No que concerne a possibilidade de escolha das opções de idiomas, os candidatos deverão observar o detalhamento para inscrições com duas opções, conforme o quadro a seguir. Então vamos lá. Detalhamento para inscrição com duas opções exclusivamente para a segunda série, porque a primeira série só faz uma opção. Então, o estudante do curso técnico, ele pode optar por formação profissional em inglês ou espanhol e curso de idiomas em inglês ou espanhol, como eu falei para vocês lá, né? Ele pode também optar pelo curso de inglês, né, no segundo caso, o curso de idiomas e a formação profissional em inglês ou espanhol. Que seria a primeira e segunda opção. Os estudantes de turmas propedêuticas, ele pode optar na primeira opção pelo ensino médio internacional e na segunda o curso de idiomas, ou na primeira o curso de idiomas e na segunda o curso de ensino médio internacional. Ele não pode fazer aqui a formação profissional, que é só para quem é curso técnico, certo? Para realizar a inscrição no edital, também é necessário enviar os seguintes documentos comprobatórios anexos ao formulário de inscrição online. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Cópia digitalizada frente e verso do documento de identificação pessoal, o RG, no formato PDF, expedido preferencialmente há no máximo 10 anos. Né? Geralmente você vai ter esse RG recente, mas às vezes o pessoal tirou há muito tempo, né? Aí ele tem que ter no máximo 10 anos, né? Que é a validade, principalmente para essas viagens internacionais. Cópia digitalizada do CPF no formato PDF. Cópia digitalizada do documento de identificação pessoal com foto, frente e verso, no formato PDF, preferencialmente carteira de identidade dos pais ou de pelo menos um dos responsáveis que serão considerados de acordo com o item 7.5.1. Gente, então isso aqui é importantíssimo. Documento do responsável, tá certo? Cópia digitalizada do cadastro pessoa física, ou seja, do CPF dos pais ou pelo menos de um dos responsáveis. Aqui, claro que o estudante vai procurar só um responsável, né? Quem é o responsável por você, para você não enviar documento demais. Então, veja bem, documento RG do estudante, CPF do estudante, RG do responsável, CPF do responsável, cópia digitalizada, aliás, declaração escolar para candidatos da segunda série, considerando impreterivelmente o anexo 2, que nós vamos ver daqui a pouco, né, com as seguintes informações. Comprovação de matrícula ativa na segunda série do ensino médio, acrescida das médias escolares dos componentes língua portuguesa, matemática e língua inglesa para os candidatos que se cadastrarem para este idioma. Ou língua espanhola para os que se cadastrarem para espanhol. E percentual de frequência do estudante do ano imediatamente anterior, bem como o nome da escola em que a primeira série foi cursada, que servirá como critério eliminatório conforme o item 10.2.3 e 10.2.4. Então, vamos analisar novamente esta informação. Essa declaração, ela tem que constar, isso aqui é para o aluno da segunda série, ela tem que constar as suas médias, tá certo? Suas médias escolares de língua portuguesa, matemática e, se você optar por inglês, língua inglesa, né? Se você optar por espanhol, língua espanhola. E o percentual de frequência do estudante do ano anterior e também o nome da escola que ele cursou.
tá certo? Então, esse detalhe aqui é importantíssimo. Isso tem que estar lá na declaração, que tem um modelo aqui no edital, a gente vai ver lá no final. No caso da escola não ter ofertado, ou o candidato não ter cursado a disciplina de língua espanhola na primeira série, então deverá ser considerada a média de língua inglesa. Então existe essa possibilidade, tá certo? Se a escola não ofertou língua espanhola, mas você quer fazer para espanhol, mas não tem a nota, então você vai considerar a nota de língua inglesa. Declaração escolar. Então, ó, mais um item. Essa declaração aqui era, né? Declaração, isso aqui é para aluno da primeira série, isso aqui é da segunda e isso aqui é para alunos da primeira. Considerando impreterivelmente o anexo 3, com as seguintes informações. Então, aluno da primeira série. Comprovação da matrícula ativa na primeira série do ensino médio, acrescida das médias escolares no componente de língua portuguesa, matemática e língua inglesa, porque ele só vai fazer inglês, né? E percentual de frequência do estudante no ano vigente, compreendendo o período letivo do primeiro e segundo bimestre. Então, veja bem, o caso do aluno da primeira série, ele só vai conseguir fazer a inscrição após o encerramento do segundo bimestre. Nós ainda estamos com o segundo bimestre em curso, né? No final do mês, aí é que nós encerramos, é onde o aluno vai conseguir ter esses dados. Declaração escolar para candidatos da primeira série, considerando impreterivelmente o anexo 3, deve considerar a média final. Então, eles vão considerar aqui a média final do aluno nesses 2 bimestres. Viu? Termo de compromisso de autorização do responsável, considerando impreterivelmente o anexo 4. Então, você também vai ter que pegar lá o anexo 4, que é a autorização do responsável devidamente preenchido com as informações: nome do responsável, número do documento de identificação pessoal, número do CPF, telefone e endereço de correio eletrônico atualizados, grau de parentesco. Então você vai lá, pegou o seu responsável, é a sua mãe, pronto. Então o grau de parentesco é mãe, é o pai, é um tio, é um avô, né? Você vai ter que colocar toda a documentação dele, tá certo? Assinatura eletrônica validada no site do gov.br ou assinatura de próprio punho de um responsável e do estudante. Então aqui esse termo ele precisa dessas duas assinaturas. Cópia digitalizada do comprovante de residência atualizado, em que conste código de endereçamento postal, CEP, né, do seu local, informado na inscrição no momento do PDF, certo? Autodeclaração para o caso de candidatos que concorreram às vagas reservadas a estudantes oriundos de população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, considerando impreterivelmente o anexo 8, respeitando os itens 8 deste edital. Documento comprobatório de pertencimento ao povo indígena ou documento hábil emitido por autoridade reconhecida pelos membros da comunidade indígena a qual pertence ou pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para o caso de candidatos que concorrerão às vagas reservadas a estudantes autodeclarados indígenas, considerando impreterivelmente o anexo 8, respeitando os itens 8.2 deste edital. Orientação direta do documento de identificação pessoal expedida há no máximo 10 anos, conforme item 74.1, justifica-se pelo fato de que, para a retirada de passaporte, o referido documento é obrigatório e se configura como uma etapa imprescindível e tempestiva para a realização do intercâmbio. Então, se você tiver lá uma identidade que tem mais de 10 anos, você provavelmente não tira o passaporte, não vai participar, né? Essa parte aqui não nos interessa muito, mas assim, é bom que o aluno depois olhe, né? Não serão homologadas as inscrições com documentos digitalizados que possuam rasuras ou outro defeito que impossibilitem conferir a veracidade da informação ou a originalidade do documento, bem como imagens ou prints de tela. Então aqui é importante também o aluno se ater para isso, tá certo? Por isso que é importante você digitalizar e ver a qualidade dessa digitalização. A inserção de arquivos no documento de formulário de inscrição que não corresponde ao que pede o item 7.4, ou seja, diferente do que deva ser anexado, implicará na não homologação da inscrição. Aqui a caso não seja PDF, tá certo?
O horário limite para a realização da inscrição por meio de formulário eletrônico é até às 23h59, né, horário local da data de encerramento. Recomenda-se que eu envie a documentação de forma legível, prudente, com antecedência. Bom, isso aqui, deixa eu ver o que nos interessa aqui. Aqui não nos interessa. Todas as informações. Bom, esse item aqui eu acho que é um item superado. Vamos ver aqui. O estudante e seu responsável legal se responsabilizam pelas informações constantes da inscrição, arcando com as consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões. Isso aqui também não nos interessa muito, não. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas normas e dos compromissos em cumpri-las. Somente será permitida inscrição por candidato. Em caso de mais de uma inscrição, como esse CPF será considerada apenas a última. Aqui dos candidatos autodeclarados nós já vimos, né, as informações, mas quem for fazer é interessante olhar essa parte. O curso aberto online será ofertado gratuitamente a todos os candidatos que desejarem o acesso a materiais, videoaulas, exercícios e livros, os quais serão disponibilizados através de módulos e que poderão ser utilizados para auxiliar na preparação para a prova de conhecimento em inglês ou espanhol. O envio dos arquivos está condicionado ao estudante possuir e informar no ato da inscrição, no formulário de inscrição online, um endereço eletrônico válido, ativo e pessoal, preferencialmente no domínio Gmail, para que não haja problemas no acesso. Então, na hora de fazer a inscrição, você coloca um Gmail válido, que você pode receber esse material gratuitamente para você se preparar para a prova, tá certo? O material ele poderá ser acessado na modalidade de ensino à distância e não configura a etapa de seleção, né? Apenas para você se preparar. A seleção se dará em 3 etapas. Outro ponto importante aqui para o aluno entender. Primeira etapa, análise documental de caráter eliminatório. Então, esse primeiro momento da sua inscrição. Se a documentação não for aprovada, você já está eliminado. Mas dificilmente ser eliminado nessa parte, né? A não ser que não tenha encaminhado a documentação da forma correta. Aprovada essa primeira etapa, você vai para uma segunda etapa, que é o que? A prova de conhecimento no idioma de caráter classificatório e eliminatório. Então, aqui essa prova ela vai eliminar já uma parte, né? E a terceira etapa é o curso de formação, que ele é de caráter eliminatório. Então, você foi classificado na primeira etapa, você vai para essa segunda etapa, que é a prova, e você foi aprovado aqui, então você vai para a terceira etapa, que é a formação. Nessa formação você também pode ser eliminado, tá certo? A primeira etapa é a análise documental, sendo necessário cumprir os seguintes requisitos: anexar todos os documentos solicitados, como a gente já viu, né? Idade, olha, gente, isso aqui é outro detalhe importante. Ter entre 15 e 17 anos, 6 meses e 0 dias até a data de encerramento das inscrições. Então, isso é mais um item para eliminar, né, o concorrente. Se você, no dia, do encerramento das inscrições, você tem mais de 17 anos e 6 meses, você também já está eliminado, certo? Estar regularmente matriculado, a gente já viu, né? Ter cursado a primeira série exclusivamente, esses detalhes estão lá nos itens anteriores. Outro detalhe importante aqui, gente. Para candidatos da segunda série ter obtido no mínimo, média 8 no desempenho acadêmico escolar de língua portuguesa, matemática, língua inglesa ou espanhol, o que ele optar. Para, de acordo com o resultado, né, da primeira série. No caso, ele vai pegar o do ano anterior. Que deve ter cursado e ter obtido frequência mínima de 90%. Gente, esses são mais 2 critérios importantes, tá certo? Então, média do aluno em língua portuguesa, matemática, inglês ou espanhol tem que ser média 8 no ano, tá certo? E ele também tem que ter tido, no mínimo, 90% de frequência. No caso de a escola não ter ofertado ao candidato a disciplina de espanhol, então pode ser língua inglesa, mas a média tem que ser 8, certo?
Ter obtido a média global 8 na primeira série do ensino médio, que será verificada na declaração enviada conforme o anexo 2. A média global deverá ser obtida através da média aritmética simples de todas as disciplinas cursadas na primeira série do ensino médio. Então, o aluno da primeira série ele também tem que estar com média 8, média global, ou seja, quando juntar todas as disciplinas e dividir, ele precisa estar com a média 8. Para candidatos da primeira série, sim, isso aqui eu já vi, né? É, ele Para candidatos à primeira série ter obtido no mínimo 8 no desempenho acadêmico escolar dos componentes língua portuguesa, matemática e língua inglesa do primeiro e segundo bimestre do ano vigente e obtido frequência mínima de 90% até a presente data, não é? A média final dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática deverá ser obtida através de média aritmética simples das médias bimestrais. Ter obtido média semestral de no mínimo 8 no primeiro e segundo bimestre na primeira série do ensino médio, que será verificado na declaração enviada, e a média semestral deverá ser obtida através da média aritmética simples de todas as disciplinas. Então, mais uma vez, né, ele vai fazer essa. Aqui né, eu não achei muito claro, tá certo? Porque aqui diz especificamente as disciplinas com média 8 e depois fala nas demais médias, né? Mas não diz aqui qual seria. A média global deverá ser obtida. Bom, aqui é a média global geral, né? Mas não diz que tem que ser a média global 8. Eu achei essa parte aqui meio assim, em aberto, né? Não ficou claro qual é a média global. Ficou claro que as médias de língua portuguesa, matemática e língua inglesa precisam ser no mínimo 8. O candidato que fizer opções por modalidades que não correspondem aos requisitos exclusivamente que trata serão desclassificados, né? A segunda etapa do projeto consiste em uma prova de conhecimentos realizada de modo presencial no idioma escolhido pelo estudante no ato da inscrição e de caráter classificatório e eliminatório. A prova objetiva será composta da seguinte forma. Isso aqui é outro detalhe importante, gente, que é a prova que você que fez a inscrição, que passou na primeira etapa, você vai fazer. Você escolheu o inglês ou o espanhol, vai fazer essa prova. Ela tem um total de 100 questões de múltipla escolha, cuja relação de pesos é explicitada no item 10.3, nós vamos ver daqui a pouco, que vão totalizar 100 pontos no máximo. As questões serão numeradas sequencialmente, contendo 4 alternativas. Né? Então, essa prova ela avaliará as habilidades de compreensão leitora e auditiva, cujo conteúdo programático alinha-se ao quadro europeu comum de referência para as línguas em seu nível B1, para ambos os idiomas e podem ser acessadas nos arquivos seguintes. Então, esses arquivos aqui você vai clicar e você acessa essas informações. E aí vamos ver como é a prova, né? Então, nós temos aqui, ó, 25 questões, tá certo? De leitura e 25 de gramática, né? Aliás, é isso mesmo, né? Certo? Inglês e espanhol. Aí você vai fazer aqui ao todo, aqui tem a pontuação, né? Qual o peso de cada uma. E aí você vai ter, assim, tem vocabulário, né? Tal, interpretação e a parte de escuta, né? Então, aqui, ó, 100 pontos ao todo. Aqui tem a pontuação de cada item, certo? A prova de conhecimento ela terá nota de corte 7, então no mínimo você tem que tirar 7, certo? Para os candidatos de língua inglesa e de 6 para os candidatos de língua espanhola. Ou seja, os candidatos que obtiverem nota inferior a 7 ou 6 serão eliminados do certame. Né? Por sua vez, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior às mencionadas serão alocados na lista de classificação. Não quer dizer que você seja, vai depender, claro, dos seus concorrentes. E a terceira etapa? A terceira etapa ela é eliminatória e consiste no curso de formação para idiomas escolhido pelo candidato no ato da inscrição, direcionado aos estudantes selecionados dentro das vagas, acrescido dos estudantes de cadastro de reserva até a proporção definida no item 6. Né? Então, os estudantes aprovados dentro do curso, bem como aqueles convocados para participar do curso, ou seja, nós vamos ter os aprovados e tem aqueles da lista que ficaram na lista de reserva, né? No cadastro de reserva que vão ser convocados também. Eles precisam concluir o curso com no mínimo 85% de frequência, certo? Serão eliminados aqueles que obtiverem frequência inferior a esse percentual.
Aí diz aqui que é de responsabilidade exclusiva do estudante manter atualizados seus dados de contato sempre que solicitados pelo Conexão Mundo. Somente será admitido o abono de faltas mediante a apresentação de atestado médico. Nos termos da lei, é assegurado ao estudante o direito da ausência às aulas por motivo de convicção religiosa, desde que apresentem declarações expressas emitidas por representante da entidade religiosa a qual estejam vinculados. Os participantes do curso de formação, sejam aprovados dentro das vagas ou integrantes do cadastro de reserva, receberão certificado de participação nos cursos de língua inglesa ou espanhola. E aqui os critérios de desempate, né? Caso aconteça, né? Então, para alunos de segunda série, em caso de empate entre os candidatos, serão obedecidos os seguintes critérios: maior idade, maior média em língua portuguesa, maior média em matemática, maior média global, maior frequência na primeira série do ensino médio. E para candidatos da primeira série, em caso de empate, será o quê? O mesmo critério: maior idade, né? Maior média semestral de língua portuguesa, matemática e língua inglesa. Aí ser estudante de escola pública do Estado, né? Ser estudante da rede pública municipal de, de educação na Paraíba e ser da rede privada. Isso aqui seria a sequência do aluno que está chegando na primeira série, né? Aqui fala sobre os recursos, vamos adiantar. O resultado final será divulgado no site da FEPESC, no endereço eletrônico. E aqui nós temos as responsabilidades dos intercambistas, né? Que lá vai dizer que caso você seja aprovado, passou todas as etapas, então tem alguns critérios, né? Para você ter que obedecer também em respeito, não beber, né? Uma série de coisas aqui que é bom o aluno olhar, né? Mas isso não é a prioridade dele nesse momento, tá certo? Aí diz que o estudante tem que produzir plano de trabalho. Vamos ver aqui mais alguma informação interessante. Após o intercâmbio que ele tem que fazer, vamos para aí os cursos de idioma, informação e ensino médio internacional, né? Quais as atividades de cada estudante após o intercâmbio. Mas essa parte para a gente, eu acho que no momento ela não é essencial, né? Tá certo? Mas é para quem realmente tem um interesse, dá uma olhada, né? Vamos ver mais aqui. Aqui é o valor que você vai receber, tá certo? Libra esterlina, 300, tudo é em 300. Euro 300, dólar americano 300, de acordo com o valor da bolsa, né? Tá certo? Quando você for. Então, o candidato classificado e aprovado para o intercâmbio fará jus a uma bolsa, instalação e as três bolsas de manutenção no valor de 300 unidades de moeda comercial utilizada no país de destino. Vamos lá, mais para frente aqui. O acompanhamento e avaliação, desligamento, aqui já é quando você tem retornado, né? As considerações finais. E vamos ver aqui os anexos, tá certo? O anexo 1 que é o requerimento de interposição, aqui só se for necessário. Esse aqui que é a declaração escolar para a conexão, então você tem que pegar essa declaração, tá certo? Pedir para o diretor preencher, né? A escola preenche com a assinatura do diretor todas essas informações para você anexar na inscrição. Né? Aqui para esse aqui é para o candidato. Para os candidatos de primeira série, esse aqui. Esse anterior é para o da segunda série, né? Na média final, primeira série. Esse aqui é para o da segunda série. Esse aqui é para o aluno da primeira série. Esse aqui é o termo de compromisso dos pais, certo? É um termo bem extenso. O pai tem que ter conhecimento, né? E vamos ver aqui. Esse aqui é aquela declaração com o nome do responsável, a assinatura do responsável e a assinatura do estudante de toda a documentação. Esse aqui é para seleção de estudantes para aqui é termo de desistência, né? É abandono. Aqui é para a declaração de saúde, se você tiver algum problema, então você vai colocar aqui qual é o tipo de doença, vai marcar e enviar, certo? E bom, então no geral é isso, gente. Muita informação aí, tá certo? Mas quem tiver interesse em fazer a inscrição,
se atentar para esses detalhes e, claro, dar uma lida ainda com mais cuidado no restante do edital.